João Paulo II é um grande filósofo ou é um grande teólogo? Se João Paulo II é filósofo, qual é a grande contribuição filosófica que ele deixou para o pensamento filosófico? Ou para a filosofia, de um modo geral? Quais são os principais temas que João Paulo II abordou e desenvolveu de forma filosófica? O meu nome é João Aparecido, sou professor de filosofia, tenho graduação e mestrado em filosofia. Para tratarmos deste assunto, eu convidei o professor Padre Agamenilton Damascena, ele que é filósofo, teólogo e doutor em filosofia. Padre Agamenilton, seja bem-vindo ao meu canal Central Filosófica. Muito obrigado, professor João Aparecido, pelo convite, pela oportunidade de trocar aqui com você algumas ideias, ampliar nossos horizontes com perguntas, respostas. Saúdo também aqueles que nos assistem, através do seu canal. Uma grande satisfação também poder, de algum modo, estar em comunicação com você que está buscando alguma coisa na vida. Então, satisfação, espero que seja muito bom esse nosso encontro. Muito bem, eu que agradeço, Padre Agamenilton, a sua presença aqui no meu canal. E para você que nos acompanha, antes de irmos para a discussão, se você ainda não deixou o like, já deixa o seu like neste vídeo, porque dessa forma você está dizendo para o YouTube que esse vídeo tem relevância e merece ser compartilhado com mais pessoas. Se você ainda não se inscreveu em meu canal, se inscreva e ative o sininho para ser notificado de todas as novidades que semanalmente eu posto aqui no canal. Toda semana aqui temos aulas, entrevistas e lives ao vivo, todas as quintas-feiras. Muito bem, Padre Agamenilton, Padre Professor Agamenilton, eu tive a honra de ser seu aluno, foi meu professor de Lógica e Metafísica durante o meu tempo de graduação. E foi um bom aluno, viu? Parabéns, foi um bom aluno. Eu agradeço e digo que o senhor foi um dos melhores professores que eu já tive e que me serve como inspiração para o exercício hoje do meu trabalho de magistério. Vamos lá. O senhor, obviamente, por ser padre, é filósofo e teólogo e fez o seu doutorado em filosofia e especialmente em João Paulo II. Vamos lá. João Paulo II, ele é um filósofo ou teólogo? Pelo fato de ele ter sido papa, não o torna um grande teólogo, ao invés de ser um grande filósofo? Bom, João Aparecido, até mesmo para começo de conversa, eu preferiria tratá-lo aqui de Karol Wojtyła, que é o seu nome civil. Por que isso? Porque aqui eu falarei mais do filósofo, do que do teólogo. Então, quando eu falo do filósofo João Paulo II, eu falo do Karol Wojtyła, que é o seu nome civil, né? O Karol Wojtyła, que se tornou João Paulo II, que é sempre Karol Wojtyła. E assim, com esses dois nomes, eu já começo a responder a sua questão. Essa mesma pessoa, ela é filósofa e teóloga. Nós temos o Karol Wojtyła, filósofo, e temos o João Paulo II, teólogo. Como são dois nomes da mesma pessoa, então o filósofo e o teólogo fazem a sua perfeita síntese na mesma pessoa, que civilmente é Karol Wojtyła. Eu desenvolvi minhas pesquisas sobre o pensamento dele antes dele se tornar papa. Por isso eu tenho até mais o hábito de falar Wojtyła, né? Às vezes Karol Wojtyła e muito pouco João Paulo II. Então aqui na nossa conversa eu vou falar muitas vezes, até naturalmente, vai me sair Wojtyła e eu acho que você vai dizer mais João Paulo II, mas a mesma pessoa. E é justamente isso, nesse homem, nesse membro da humanidade, nesse irmão nosso, acontece essa síntese de filosofia e teologia. E no conjunto da história, do pensamento da humanidade,
podemos dizer que Wojtyła é o exemplo de alguém que fez muito bem essa síntese entre fé e razão, entre teologia e filosofia, respeitando o método de cada uma dessas ciências, o objeto de cada uma dessas ciências, mas sem estabelecer um abismo entre as duas, mas promovendo um fecundo diálogo entre essas duas ciências. É bem verdade que o João Paulo II, o Wojtyła, antes de ser João Paulo II, a sua grande força é a filosofia. De modo que a gente tem um filósofo aí como ponto de partida. Mas antes ainda, o Karol Wojtyła, antes mesmo de ser filósofo, ele é um apaixonado pelas letras. Ele desejava ser um filólogo. Ele se dedicou muito às artes cênicas, a romances. Ele tem muitas poesias compostas por ele. E dessa paixão pelas letras, pelas artes cênicas, pelo teatro, que o levou a contemplar o mundo interior da pessoa humana, então desencadeou nele perguntas existenciais, né, sobre o sentido da sua vida, o que ele estava fazendo nesse mundo, e então que ele descobre, católico de nascença, ele então se encontra consigo, com a sua vocação à vida sacerdotal. Então, o Karol Wojtyła, apaixonado pela filologia, apaixonado pelo teatro, pelo palco, pela encenação, pelo teatro, ele então descobre o sentido da sua vida, ser padre da Igreja Católica. É aqui que ele encontra a filosofia. Então, na sua formação para se tornar padre da Igreja Católica, a primeira etapa dele é o curso de filosofia. Ele faz esse curso como operário das minas, na Polônia. Nós temos aí a Polônia em tempos muito difíceis, submissa à dominação externa, uma Polônia muito fragmentada, uma Polônia muito vilipendiada por todos, né? Ela é de todos e não é dos próprios poloneses. Então, o Wojtyła estuda filosofia secretamente em preparação para se tornar padre. Então, é aqui que ele encontra a filosofia e, encontrando a filosofia, ele encontra as respostas, fundamentos para aquilo que ele já experimentava e tinha já concluído pela via das artes. Então, a filosofia dá fundamento, a filosofia dá solidez àquelas ideias, àquelas conclusões que ele já tinha tido, alcançado pelo caminho das artes. Depois que ele se tornou padre, ele foi enviado a Roma para fazer um doutorado em teologia. Ele escreve uma tese sobre a fé em um grande santo da Igreja Católica chamado São João da Cruz. Ele conclui a sua tese, mas não a defende, porque ele não tinha dinheiro. Ele não tinha dinheiro para publicar a tese e assim finalizar todo o processo. De modo que só depois de Papa é que a universidade lhe concede formalmente o título de doutor em teologia. Então, ele sem dinheiro, ele regressa de Roma para Polônia e então se dedica inteiramente ao magistério, ao ensino superior. Então, é aqui que se consolida o filósofo Wojtyła. Ele escreve uma tese de habilitação para ingressar na Universidade de Lublin, na Polônia, sobre a ética de Max Scheler, a possibilidade de fundamentar a ética cristã na ética de Max Scheler. Então, aqui ele tem uma grande tese, digamos assim, de habilitação, ele é aprovado, e aí começa, então, a se desenvolver, a amadurecer o filósofo Wojtyła. Ele segue os seus estudos, publica muitos artigos de filosofia,
trabalhando com os jovens universitários, trabalhando com casais de namorados, com noivos, com famílias. Ele prossegue com a sua filosofia, sendo padre, mas o seu forte é a filosofia. Tornando-se papa, o que acontece, João? O Wojtyła traz a sua filosofia para o seu ensinamento como papa. De modo que aquele que passará a falar não é mais o professor Wojtyła, da Universidade de Lublin, em Polônia, mas agora é o Papa, o líder maior da Igreja Católica, que passa a ensinar as coisas de Deus para os católicos e, por que não, as pessoas de boa vontade, toda a humanidade. E aqui, então, ele faz teologia, ele é o teólogo, ele é o Papa, ele é o líder da Igreja Católica. Porém, o que nós observamos depois que ele se torna Papa? Conhecendo a sua filosofia, nós percebemos que ele migra a sua filosofia para o seu papado. De modo que é muito fácil, ao discorrer, ao estudar os seus pronunciamentos, os seus documentos como Papa, é muito fácil encontrarmos traços, rastros de suas ideias filosóficas, desenvolvidas anteriormente. De modo que eu digo o seguinte, nós temos um filósofo que se tornou Papa e um Papa que é filósofo. Então, um filósofo Papa e um Papa filósofo. Inclusive, eu escrevi um artigo justamente sobre essa questão. Seria uma boa temática para um doutorado, por que não? Está publicado o artigo? Oi? O artigo está publicado? Não, está publicado nos jornais aqui de pouca circulação. Não, mas não está disponível na internet? Senão eu deixo aqui no link. Depois eu deixo no link aqui dos comentários, para quem tiver interesse. Está disponível na academia, aquela Academia Edu. Sim. Não, vou deixar aqui no link dos comentários depois. Certo. Então, é interessante notar isso, o que significa um filósofo se tornar Papa? O que significa um filósofo se tornar a maior autoridade da Igreja Católica? Como incide a filosofia no ensinamento de um Papa? Então, é um assunto interessante. Então, João Paulo II é filósofo ou é teólogo? Ele é as duas coisas. Ele é duas coisas. Eu, do meu ponto de vista e do trabalho que eu tenho feito nos últimos anos, eu tenho muito mais a dizer do filósofo do que do teólogo. Eu pesquisei, como eu já coloquei no início, as minhas leituras se deram sobre os escritos de Wojtyła antes de se tornar Papa. Então, eu conheço muito mais, a minha experiência com o Karol Wojtyła, muito mais com o filósofo Wojtyła que com o teólogo. Evidentemente, conheço um pouco de sua teologia. Ele, antes de se tornar Papa, ele também escreveu algumas coisas sobre a teologia, mas sempre em sua teologia nós encontramos os rastros de sua filosofia. É inegável isso. O que tem de elementar? O que ele leva para o seu pontificado da filosofia? Que tipo de filosofia que ele carrega? É uma filosofia... Bem, ele fazia teatro, mas ele leva muito da área da estética ou ele leva mais da área moral? É mais uma filosofia moral, uma vez que o exercício do seu pontificado vai exigir que se posicione mais sobre questões morais. Sim. E por falar em questões morais, quando se fala de João Paulo II, não do Wojtyła, mas do Papa João Paulo II, é comum tarimbá-lo com algumas posições, até mesmo duras, do ponto de vista moral, coisa que às vezes nem é o João Paulo II, mas é algo da instituição na qual ele está inserido. Uhum. Nesses seus posicionamentos morais, por exemplo, sobre o uso da camisinha e outras questões que comumente se lembra de João Paulo II, alguns até falam é o Papa conservador, isso ali temos um teólogo e a sua filosofia ficou fora, ou temos ali um Wojtyła usando a sua filosofia para embasar
os seus posicionamentos. E o que da filosofia ele leva? É algo da estética ou da filosofia moral, da ética? Uhum. Bom, então, quando eu digo do Wojtyła filósofo, pode se perguntar, mas que filosofia, né? Que filosofia? Ele criou uma escola, ele entrou numa escola de filosofia. Wojtyła pode ser classificado como um filósofo personalista. E geralmente é isso que a gente encontra nos livros de filosofia ou nas biografias do João Paulo II. Eu, particularmente, eu coloco como um filósofo realista, personalista, fenomenólogo, com esse vamos dizer assim, com essa tarjeta, né, com essa etiqueta, eu já digo quais são as escolas filosóficas do filósofo Wojtyła. Então, ele é filósofo em que sentido? Não que ele tenha criado uma escola própria, mas ele entra numa escola filosófica, ele se apropria daquilo que os seus antepassados já havia consolidado, expande e faz uma nova síntese. E aqui está a originalidade do filósofo Wojtyła. Então, ele tem como base, na sua filosofia, ele tem como fontes primárias Aristóteles, ele tem como fonte primária Tomás de Aquino, não o Tomás de Aquino visto pelos outros, interpretado pelos outros, mas o Tomás. Ele tem também como fonte primária a fenomenologia. E como a fenomenologia tem vários filósofos, especificamente ele se aproxima, ele se conjuga com Max Scheler, até onde é possível. Então, como um fenomenólogo, o Wojtyła, ele utiliza bastante do método fenomenólogo até um certo ponto, que aí tem aquele debate, né, se a fenomenologia é um método ou é uma filosofia em si, é método, é filosofia, acabou se tornando uma filosofia. Bom, Wojtyła usa o método fenomenólogo, mas não compartilha de muitas de suas conclusões, como é a questão clássica do fundamento, o aspecto metafísico, que eles recorrem, então, a Aristóteles e Tomás de Aquino. E aqui está essa grande síntese de Wojtyła, que é juntar realismo com fenomenologia. Ele faz uma síntese fenomenal no sintetizar, no unir o que os filósofos na história separaram. O mundo objetivo e o mundo subjetivo. Essa dicotomia, essa inimizade entre objetividade e subjetividade. Então, Wojtyła, ao se alinhar com o realismo e a fenomenologia, ele realiza essa síntese na pessoa humana. Então, quando eu disse que ele é um personalista, é justamente porque ele tem a pessoa humana como centro de todas as suas reflexões. A pessoa humana como ponto de partida e ponto de chegada das várias reflexões em vários aspectos. Então, é da estética, é da moral? Não, ele é personalista. Então, e a pessoa humana sendo um ser multidimensional, então a gente vai saindo, né? O mundo do trabalho, ele tem uma palavra sobre o trabalho, Wojtyła tem uma palavra sobre a ética, Wojtyła tem uma palavra sobre a gnosiologia, tem uma palavra sobre a antropologia, tem uma palavra sobre a religião, porque todas essas dimensões que nascem, tem na pessoa humana a sua fonte e o seu retorno. Então, ele chega a apresentar nesse contexto uma definição de pessoa humana? Não. Eis a questão. Quem começa a estudar Karol Wojtyła e procura nele, ao saber que ele é personalista, procura nele uma definição de pessoa humana, não encontra definição de pessoa humana. Porque é próprio dos fenomenólogos
não definir as coisas. É próprio dos fenomenólogos apreciar o fenômeno, entrar em êxtase diante do real que se manifesta, e ele ir aprofundando, ele ir em círculos, né? Em círculos expansivos, como uma espiral. Então, vai se ampliando, de modo que não se tem uma palavra última, fechada, da a definição de pessoa humana. Wojtyła não define. Ele, como fenomenólogo, ele prefere muito mais falar das coisas da pessoa humana, falar das dimensões, falar das propriedades, falar daquilo que a pessoa expressa. Uhum. Né? Uma outra fonte do Wojtyła, filósofo, né? Como pensadores que ele se inspira, se apoia, né? Ele é aquela pessoa, aquele filósofo que ele sobe nos ombros de quem já pensou, e sob os ombros de quem já pensou, ele vê mais longe. Né? Então, quando eu digo aqui fontes, Aristóteles, Tomás de Aquino, Max Scheler, ele sobe no ombro deles e tem o seu reconhecimento, e aí vê mais longe. Então, outras fontes são Kant, Jacques Maritain, Emmanuel Monnier, Gabriel Marcel. Eu ia perguntar do Monnier. São fontes de Wojtyła. O Monnier, conhecido como o pai, né? O pai do personalismo. Sim. O personalismo como uma filosofia do século XX. Sim. Né? Porque esses antes aí não são ditos personalistas. Aqui é uma outra discussão sobre a filosofia personalista. O senhor poderia pontuar, te interrompendo, mas na sequência da sua fala, só pontuar, como o senhor mencionou aí que ele vai a Aristóteles, Tomás de Aquino, só usando da sua metáfora, ele sobe nos ombros para enxergar mais longe. Onde ele enxergou mais longe que Tomás de Aquino? Quais pontos que ele elucidou? O que ele clareou ali de Tomás de Aquino? Porque Tomás de Aquino é o grande pilar do pensamento cristão. Ele não já disse tudo que tinha que ser dito? Bom, aqui está um dos méritos, né, de Wojtyła, que dele e de outros fenomenólogos cristãos católicos. Uma atitude de fenomenólogo e atitude muito humana que é reforçada pelo cristianismo. Bom, Wojtyła, como também Edith Stein, que é uma fenomenóloga cristã católica, Wojtyła, a sua atitude intelectual diante dos pensadores posteriores, como aqueles também do seu presente, ele não é de condenar. A atitude, a postura intelectual de Wojtyła não é de condenar os pensadores, não é de dizer certo ou errado. Ele é muito mais de dizer limites. Então, os filósofos têm seus limites. Ele não fala tanto de erro. Os filósofos, eles se limitaram, eles enxergaram até aqui e se fecharam aqui. E alguns se tornaram reducionistas. Então, Wojtyła fala de limites dos pensamentos, os limites dos pensadores. Aí, ele, juntando o limite de um com o limite do outro, ele consegue ir além e superar o limite do seu antepassado. Tomás de Aquino tem um limite na sua filosofia. Tomás de Aquino tem um limite na sua antropologia. No entender de Karol Wojtyła, Tomás de Aquino não aprofundou, deixou de modo muito implícito toda a dimensão da consciência, da subjetividade humana. Tomás de Aquino nos ajudou a compreender a pessoa muito mais do ponto de vista objetivo e deixou a desejar a subjetividade. É um limite. Então, passados os séculos, chega a fenomenologia, que nos ajuda a mergulhar, a compreender a subjetividade humana, que é sempre humana. Wojtyła, então, pega o limite de Tomás de Aquino, junta
a contribuição dos sequentes, a fenomenologia, e faz a síntese. Né? Por sua vez, a fenomenologia também tem seu limite. Né? A fenomenologia fica muito na subjetividade e não dá o passo da objetividade, o passo metafísico. Né? Então, Wojtyła vai juntando. Né? Até mesmo Karl Marx. Wojtyła é um grande crítico de Karl Marx, do materialismo marxista. Mas não é que Wojtyła diz que Karl Marx está completamente errado. Fala dos limites. O limite da filosofia materialista, o limite de Karl Marx é ver a pessoa somente do ponto de vista material, mas não está errado. Então, a postura filosófica, a atitude intelectual de Wojtyła é de juntar a verdade, venha de onde vier, é sempre verdade. E aí a gente tem esse mosaico, né? O mosaico da verdade. Vão se juntando e a gente vai compreendendo. E aqui é um pouco o estilo dele, né, de Wojtyła. Ele nunca diz tudo de uma vez. Quem começa a ler suas obras sente muita dificuldade, porque não no primeiro capítulo que ele já diz tudo. E de modo assim, muito escolástico, né? Isso é isso, né? Isso é aquilo. Ele vai dizendo, vai girando, e vai aprofundando. Então, Wojtyła, quando olha Tomás de Aquino, ele vê esse limite. Falta aqui uma palavra sobre a subjetividade humana. Né? Um limite de Tomás de Aquino, visto por Wojtyła. Quando Tomás de Aquino pensa a ação humana, então Tomás de Aquino pensa, quando o homem age, ele tende a. Se a gente pensa as ações que implicam a liberdade, que explicam a escolha do sujeito, então eu escolho isso. Então hoje eu escolhi estar aqui conversando com você, João. Então é um movimento, é uma ação da minha parte. Tomás de Aquino diz, então que esse meu movimento tem uma finalidade. Eu escolhi esse objeto, estar com você, João, falando de Karol Wojtyła e João Paulo II, a sua filosofia, sua teologia. Então, esse é o objeto. Wojtyła vê um limite aqui, e aí ele alarga, graças à fenomenologia. Quando a pessoa humana faz alguma coisa, quando a pessoa humana se põe em movimento por si, que são os atos que implicam a liberdade, ela não somente escolhe um fim, mas ela escolhe a si mesma como um fim. Isso ficou ausente em Tomás de Aquino, que via muito mais o teleos, o fim da ação, e Wojtyła diz assim, tem uma coisa a mais aqui. A pessoa humana é autoteleologia. Quando eu escolho, decido por alguma coisa, eu decido por mim também. Em todo movimento que implica liberdade, que implica o exercício da vontade, o eu é envolvido. A autoteleologia. Então, não somente eu escolho estar aqui conversando com você, João, mas eu também estou escolhendo alguma coisa de mim. Então, veja aqui, né? Objetividade e subjetividade. Então, Wojtyła é esse filósofo que vê os limites dos pensadores e vai juntando esses limites, sobe no ombro de um e vê além. E agradece esse ombro aqui, né? No caso de Tomás de Aquino, esse limite ele é até histórico, né? Porque a ideia de subjetividade ela surge bem depois. Né? Exatamente. Então, não é porque condenar, sim. Não é porque condenar nossos antepassados, porque eles não podiam, nem se pode dizer tudo de uma vez. Sim. Sim. E os problemas são outros, né? Sim. O que me parece é exatamente o que o senhor fala. Parece que ele foi utilizando de toda a ferramenta conceitual que a filosofia tinha produzido para falar da pessoa.
não só para descrever, ou talvez para apresentar a pessoa humana. Talvez ele não definiu, mas a pessoa humana é isso. Pronto. Aí, de modo que, se Tomás de Aquino, antes Boécio, né? Boécio, a definição clássica, né? Conhecida pela história de pessoa humana, né? Substância individual de natureza racional. Tomás de Aquino deu um ajeitado nessa definição e disse: pessoa humana é o subsistente de natureza racional. Wojtyła não dá uma definição assim. Se você quiser dizer quem é a pessoa humana para Wojtyła, você tem que ler tudo o que ele escreveu e juntar tudo. É isso. É muita coisa. Mas isso tem a ver com as fontes dele, né? A pessoa humana é um mistério. Gabriel Marcel, né? Também Blondel, Maurice Blondel é uma outra fonte de Wojtyła. A pessoa humana é um mistério, ela não é um problema, aquela conhecida distinção entre problema e mistério. Problema você pode decodificar, esquadrinhar, analisar e tirar fora alguma coisa, né? O problema ele é capturável pelo espírito humano. O mistério ele diz alguma coisa, mas o nosso intelecto, nosso espírito não consegue capturá-lo, não consegue pode ser exaurido, né? Exaurido. A pessoa humana é um mistério. Daí, defini-la é muita pretensão, né? Então, Wojtyła prefere muito mais ir falando. Fala da consciência humana, fala da objetividade, da subjetividade, da autodeterminação, fala da transcendência, da integração, fala da participação, fala do supósito metafísico, supósito psicológico, fala da comunidade, fala do eu e nós, as relações, fala da cultura, fala da praxis, fala da ética, fala da vontade, da autopossessão, autodeterminação, autodominação, enfim. Da experiência. Tudo aquilo que envolve a pessoa, todas as dimensões, ele navega por elas. Na sua tese... Eu tô te devendo... Você tocou ainda uma questão aí, que eu não... Está aqui. Me permita... Deixa eu voltar. Não, então... Não, o que eu perguntei foi o seguinte, né? As perguntas iniciais. Seria um filósofo, qual é a sua grande contribuição para o pensamento atual? Bom, o senhor pode retomar nessa questão. Não, mas a questão e os principais temas, né? Ele, como Papa, na moral católica, como é que foi essa filosofia na moral católica de João Paulo II, né? Então, quando João Paulo II ele trata, ele apresenta, os grandes temas da moral católica, como o bebê de proveta, aborto, inseminação artificial, camisinha, o sexo, a castidade, não ter relações sexuais antes do casamento, os grandes temas da moral católica, todo esse universo da bioética, né? Então, como João Paulo II, como Papa, né, e você já acenou isso aí, o João, ele tem uma tradição, ele tem uma fé, ele tem um conteúdo aqui a ser conservado, proposto sempre para os católicos e aprofundados, compreendidos, recompreendido, ressignificado, mas sempre o mesmo. Então, essas grandes questões da moral católica, principalmente ligada à bioética, que é uma ciência nova, o Wojtyła, o tempo do Wojtyła, a bioética não tinha força. Os grandes problemas bioéticos aparecem já no finalzinho aí do Wojtyła, do filósofo. Basta pensar na polêmico documento do Papa Paulo VI, chamado Humanae Vitae. É um documento muito breve, mas muito preciso, objetivo, no qual Paulo VI ele condena, proíbe os católicos de recorrer
aos métodos de inseminação artificial, né? E sugere o planejamento familiar, não usar anticoncepcional, não usar camisinha, enfim. Né? E João Paulo II segue essa grande linha, que faz parte do ensinamento da Igreja Católica perene. Mas o que acontece? João Paulo II, ele apresenta essas temáticas com um background filosófico personalista. Aqui houve um erro, um equívoco histórico, um acidente de percurso pedagógico. Quando Paulo VI apresentou essa grande doutrina católica com o Humanae Vitae, toda a questão dos anticoncepcionais, toda a questão da vida sexual dos casados, né? O que aconteceu? Paulo VI apresentou a doutrina e disse, aqui está a doutrina, agora vocês se encarreguem de explicar para o povo. Karol Wojtyła tinha uma outra proposta para o Papa. Ele participou do estudo desse documento. Então, o que aconteceu? Ele tinha uma proposta pedagógica para introduzir essa temática de modo que as pessoas pudessem entender e perceber o valor, o significado e a verdade contida nessa proposta. Esse humanismo, essa atenção à pessoa humana. Mas o que aconteceu? O governo polonês não permitiu que Karol Wojtyła fosse a Roma para, numa última reunião, fechar toda essa questão dessa polêmica encíclica chamada Humanae Vitae. Karol Wojtyła não pôde ir a Roma, com isso, não pôde levar a sua contribuição, nós não tínhamos ainda a internet, não pôde participar da reunião, e aí saiu, foi publicada o documento e foi uma bomba atômica para a igreja e para os ambientes fora também da igreja, né? Igreja atrasada, igreja retrógrada, igreja tem que ser moderna, tem que se adequar, enfim, a revolução sexual. O que fez João Paulo II sobre esses grandes temas morais católicos? Nos primeiros anos de pontificado, ele desenvolveu as chamadas catequeses sobre o amor humano, que hoje chama-se de teologia do corpo. Então, o que João Paulo II fez? Em base à filosofia personalista, em base a esse caminho filosófico percorrido por ele, ele apresentou o amor humano do ponto de vista personalista, dentro da grande tradição humanista alicerçada na fé cristã. Então, ele fez o caminho inverso. Era para, primeiro, ter preparado a explicação e chegar à encíclica, e aí veio a primeira encíclica e ele teve que explicar depois, que o estrago estava feito. Será que é por isso que ele escreveu muito? Porque é um dos papas, bem, dos que eu vi depois de eu nascido, que mais escreveu foi João Paulo II. Sim, em função disso, querer explicar algo que deveria ter sido explicado, que ele julgava que deveria ter sido explicado? Não somente, também porque os anos, um pontificado muito longo, resulta em escrever muito e os tantos problemas surgidos precisava de uma resposta da Igreja Católica, então, esses muitos escritos. Sendo assim, então, o personalismo como filosofia de Karol Wojtyła, dentro dessa grande tradição do humanismo, ele traz para o seu pontificado e usa desse instrumental filosófico personalista para trabalhar a grande questão, o grande tema do amor humano, em todas as suas dimensões, desde o aspecto sexual até a questão da educação dos filhos e da pessoa consigo mesma, a sua identidade. De modo assim que a filosofia contribuiu bastante para que ele pudesse aprofundar essas temáticas que fazem parte da doutrina católica. Sem essa fundamentação, sem esse recurso,
é incompreensível e, por que não dizer assim, é algo de ser rechaçado. Não tem sentido. O personalismo, como filosofia, ajuda bastante a compreender essa dimensão. A temática da castidade. Antes de tudo, o que eu estou entendendo aqui quando eu falo castidade? O que eu estou entendendo? A castidade não é unicamente o não ter relações sexuais antes do casamento. A castidade vai além disso. A castidade é uma virtude humana. Estamos nos movendo aqui no campo da ética, portanto. É uma virtude humana, é uma disposição interior da pessoa a ver a outra naquilo que ela é. Então, basicamente, é isso a castidade. Então, ver essa disposição interior a ver o outro conforme aquilo que ele é. Disso, nós temos várias consequências disso. Uma delas é o não ter relações sexuais com outra pessoa antes do casamento. Então, a castidade é uma virtude humana que nos leva a ver o outro como ele é e, portanto, respeitá-lo naquilo que ele é, na sua dignidade como pessoa humana. Falar de castidade nos pede compreender quem é a pessoa humana. Então, Karol Wojtyła, ele escreveu, um dos seus primeiros escritos, de modo mais sistematizado, se chama Amor e Responsabilidade. Ele pode ser encontrado em português pelas edições pela Paulus, e também, se não, tem uma editora portuguesa também. Mas no Brasil é fácil de encontrar. Então, esse livro chamado Amor e Responsabilidade. É um livro de filosofia, no qual Wojtyła é muito fenomenólogo, ele apresenta o amor humano. Essas ideias ele retomará de modo muito mais profundo depois de Papa, tendo em vista todo o itinerário intelectual já feito. Bom, então, para falar de castidade, nós precisamos falar quem é a pessoa humana. E aqui não vou entrar no assunto, eu já antecipo, só afirmando, já como conclusão, a pessoa humana é um ser absoluto, tem fim em si mesmo e é digno. A pessoa humana, ela não se reduz a nada nesse mundo. É o que Wojtyła chama o caráter da irredutibilidade. A pessoa humana não se reduz a nada. Aqui também está um outro problema, um outro limite aristotélico, de Aristóteles, quando ele define a pessoa como animal racional. Essa palavra animal aí é muito agressiva, porque reduzir, nos classificar como animais não cabe. A pessoa humana ela é irredutível, ela é superior a todos os outros seres. O seu ser, a sua transcendência, o seu caráter transcendente, o caráter da vida humana como projeto, como essa flecha que é atirada, que caminha, que se faz, que se constrói. Tudo aquilo que a pessoa humana não permite que ela seja usada. E aí, Wojtyła é um aguerrido crítico ao utilitarismo, a essa ética de utilizar das pessoas para os seus próprios fins. O Wojtyła é profundamente contrário, ele tem artigos sobre isso nesse livro, Amor e Responsabilidade. Ele critica duramente o utilitarismo, que consiste em o quê? Em fazer da pessoa humana uma coisa. Usar a pessoa humana, quando a pessoa humana não pode ser usada, ela é fim em si mesmo por aquilo que ela é. Então, aí que ele pesca no Kant, Kant retoma o imperativo categórico na sua segunda reformulação. Então, a pessoa humana é sempre fim em si mesmo. Nunca pode ser coisa. E aqui, todo a ética utilitarista, ela é rechaçada. E aqui, então, a questão da castidade.
Então, você considerar, você lidar com o outro, você ver o outro naquilo que ela é, pessoa e não coisa. Daí, todo esse comportamento sexual que reduz a pessoa a um simples objeto de satisfação própria é contrária ao ser pessoa humana. Por isso, a castidade ela é proposta, ela é vivamente convidada, né, por Wojtyła, não só por ele ser católico, depois papa, mas a filosofia, o realismo, a fenomenologia nos leva a essas conclusões. Se na prática, né, no vulcão dos nossos instintos, das nossas forças, isso acontece de outro jeito, é outra história. Mas o ideal é esse, né? Nunca reduzir a pessoa a coisa, pelo que ela é, pessoa humana. Com isso, então, fica rejeitado todo comportamento sexual, toda vida, estilo de vida amoroso que reduz a pessoa a um instante, a um momento de prazer, essa ideia de uma relação sexual ou um casal de namorado que se encontra movido por suas forças, tem uma relação sexual e termina e tchau e acabou-se. Foi bom, foi bom, foi bonito, foi prazeroso, isso é inegável. Mas qual o sentido de tudo isso? Que sentido teve? A pessoa humana, ela foi naquele momento, o que foi um para o outro? O que um era para o outro? Uma fonte de prazer ou aquele outro se inseria num projeto mais amplo de vida? E aí o existencialismo pode nos ajudar muito nisso. A vida humana é projeto. Quando você tem um jovem que na segunda-feira chega no seu ambiente de trabalho e conta para os seus colegas que ficou com 10, com 20 moças, para contar vantagem, né, sobre os demais. Quantas beijou, com quantas transou, e por aí, como para tirar vantagem. Isso é contra a castidade. Mas antes de dizer contra a castidade, isso é contra o valor da pessoa humana, a dignidade humana, o que nós somos não nos permite que eu faça isso com os outros, que eu use. Use e descarte, né? A cultura do descartável. Ainda que tenha tido o consentimento do outro. Ainda que tenha tido o consentimento do outro, porque o que pode acontecer aqui? Os dois se reduzem à coisa. Os dois se fazem objeto de prazer, simplesmente. Então, você tem aqui dois objetos. E quando nós não somos objetos, ainda que um considere o outro como objeto, ainda que um ou outro considere o outro apenas como fonte de prazer, isso é reducionismo antropológico. Isso é amputar o próprio ser. Eu sou mais do que corpo. Eu sou corpo, mas eu sou muito mais do que isso sem desfazer do corpo. Então, reduzir a existência humana, reduzir o final de semana de adultos ou de jovens, reduzir o final de semana somente a essa dimensão corporal é um reducionismo antropológico. Logo, existe um telos aí. Oi? Então, existe um telos aí para o ser humano. Existe, né? Então, e que isso a longo prazo não resolve, não satisfaz. Eu tenho encontrado pessoas já depois dos seus 50 anos que depois de uma vida inteira, de final de semana desse estilo, ele se cansa, não preenche, não realiza, falta alguma coisa. O que ele viveu, foi muito forte a emoção, o prazer, ele sentiu, mas a vida não é só isso, a pessoa humana não é só isso. E aí a proposta católica, digamos assim, porque parece mais somos nós que falamos disso, os cristãos, da castidade, que é uma proposta profundamente humana, humanizadora, que vem ao encontro daquilo que a pessoa humana na sua dignidade, no seu valor, na sua totalidade. Nesse sentido, parece que é mais um modelo de relação que deve ser válido até entre um homem e uma mulher que já estão casados.
Até, exatamente. Evita uma coisificação da mulher, então isso dá Perfeito, base para um empoderamento da mulher em alguma medida, o resgate da sua dignidade de mulher, né? Ou seja, ela não é ó, subserviente perfeitamente, do homem, né? Em perfeitamente, alguma né? medida, João Paulo II, claro, eu vou fazer uma provocação, ele seria, então, daria base para alguma vertente do feminismo, não enquanto aquela que visa um resgate ou empoderamento da mulher? Eu diria diferente. A filosofia personalista, a proposta filosófica, antropológica de Karol Wojtyła ajuda as pessoas considerarem a outra naquilo que ela é. Uhum. Então, considerar o outro como pessoa humana. E aqui, a questão do feminismo, empoderamento da mulher e empoderamento do homem, como que vamos exaltar a mulher e o homem, como é que fica? Né? Então, a filosofia personalista promove os dois, promove todas as pessoas e cada uma delas. Né? Então, se eu tenho um machismo, né? Se eu tenho aqui um homem dominador, opressor, esse homem tem um problema, ele não reconhece o outro, e às vezes nem reconhece o outro semelhante, né? Um macho com outro macho. Né? Já tem um problema muito mais amplo. Então, o machista, o homem machista, ele tem um problema aqui antropológico, ele não reconhece a mulher como outra pessoa como ele. Então, a filosofia de Wojtyła ajuda esse homem, o masculino, reconhecer o outro. Mas esse aqui, quando é reconhecido, não pode também agora Suprimir o outro. tornar-se o opressor, sucumbir o outro e viver essa dialética contínua. Essa dialética contínua de o oprimido e o opressor. Né? Não, os dois precisam caminhar juntos na diferença, e na medida em que esse reconhecimento do que se é não somente abstraído, mas interiorizado, então a gente tem essa vida aqui da igualdade na diversidade. Essa comunidade não massificada, mas uma comunidade de diferentes, mas diferentes que são pessoas. Né? Sim, sim, sim. Então, o feminismo como tentativa de empoderamento, mas empoderamento assumir, ter poder para também oprimir depois, a gente só vira. Né? E a proposta personalista não é essa. É dos dois, homem e mulher, na diferença, mas também na unidade. Unidade e diversidade. Certo. E aí, como nós somos seres históricos contingentes limitados, é sempre possível que no decorrer da história essas dominações comecem a acontecer, como acontece. Né? A filosofia personalista nos ajuda, então, a manter sempre esse reconhecimento e balizar as coisas. Certo. Para o Espero tempo. ter explicado. Não, está tranquilo. O nosso tempo já está avançado, mas se o senhor pudesse dizer aí, de forma bem breve, o cerne aí da sua tese, ela está disponibilizada no site da universidade, não está? Então, a universidade onde eu fiz o doutorado, que é a Pontifícia Universidade Lateranense, eles não têm, em Roma, eles não têm esse tipo de prática como aqui a gente tem, nesse banco de teses. Ah, mas o senhor não reconheceu na UEG? Na Reconheci, UEG, não, desculpa, UFG. na Sim. UFG, mas não fica no banco de Ah, não dados ficou. deles. Ah, Não. entendi. Ah, não, que eu ia deixar o link. Mas então o Mas senhor pode dizer aí o cerne do que o senhor falou? elas, não, se não me falha a memória, tem fragmentos da minha tese lá no Academia Edu. Então, o título da minha tese em filosofia foi Rumo ao pluralismo personalista em base ao personalismo de Karol Wojtyła. Então, essa pesquisa se deu no âmbito da filosofia sistemática. Eu terminei em 2016 e a pergunta que me acompanhou foi a seguinte: é possível viver juntos?
Essa pergunta, ela nasceu daquilo que a gente nota hoje, um exacerbado um contra o outro, cada um no seu quadrado. Muita fragmentação da vida social, muita dispersão em vários âmbitos da sociedade. A dificuldade de viver com o outro é sempre mais intensa. Sei que, historicamente, isso nos acompanha, mas parece que nos últimos tempos tornou-se insuportável a outra pessoa. Então, essa predominância do individualismo ao ponto de formular essa pergunta: é possível viver juntos? A sua resposta é possível? É possível, é possível. É possível viver juntos se nós encontrarmos o ponto de convergência. E eu notei que a nossa sociedade ocidental ela é extremamente fragmentada, individualista, porque falta esse ponto de convergência. Faltando esse ponto de convergência, é quase que impossível você ter uma vida social, né? Então, faltando esse ponto de convergência, era preciso buscá-lo, para então tornar possível a vida comunitária. E aí eu fui buscar justamente na pessoa humana, como esse ponto de convergência que possibilita um mínimo de homogeneidade cultural, que torna possível, então, o nosso ser em comum. Porque parece que o nosso ser em comum não é mais. Nós não somos mais ser em comum. Esse ponto de convergência, ele só é percebido de forma abstrata ou é um ponto de convergência palpável que até a pessoa simples que não estuda filosofia pode captá-lo? Não, sim, a pessoa humana é esse ponto de convergência. Mas a pessoa humana compreendida nas suas dimensões. Pronto. Aí, se a pessoa humana é esse ponto de convergência que torna possível esse plural humano, esse plural personalista, aí vem a segunda questão. Mas quem é a pessoa humana? Quem é? Não o que é. O que é nos leva à objetivização e a pessoa inobjetivar completamente. Então, quem é? Quem é a pessoa humana? Por isso, então, precisamos de um ponto de convergência para vivermos juntos. A pessoa humana é esse ponto de convergência. Quem é a pessoa humana? É então que eu recorro a Karol Wojtyła para responder quem é a pessoa humana, que uma vez estando no centro, possibilita então essa sociedade plural, um pluralismo personalista. Então, uma sociedade plural, ou seja, as diferenças ali no mesmo lugar, mas diferenças que, convergindo para a pessoa humana, consegue manter a unidade e diversidade. Então, um pluralismo personalista, um pluralismo personalizado, tá? Seja um pluralismo que, considerando a pessoa humana, naquilo que ela consegue, então, levar adiante, mantendo as diferenças, nem caindo num comunitarismo, todo mundo é igual, e nem caindo no outro extremo, que todo mundo é diferente, a unidade e diversidade. Isso é possível graças a esse ponto comum, que é a pessoa humana, origem, fonte de unidade e diversidade. Certo. Então, dessa forma, o senhor subiu nos ombros do Karol Wojtyła para enxergar o que ele não enxergou, que é ter definido, apresentado a definição de pessoa. Pronto, exatamente. E também, esse não era um problema de Wojtyła. Ele não problematizou essa questão do pluralismo, que é um tema mais recente, né? Embora ele tenha trabalhado muito na filosofia social, a questão da comunidade, da participação, essa relação entre sujeito e comunidade, o todo e as partes da comunidade, mas ele não se debruçou sobre essa pergunta, se era possível viver juntos. Então, eu fui até ele, no seu personalismo, e trouxe, então, como uma resposta, como uma garantia desse tipo de pluralismo, que eu chamei de pluralismo personalista. O título da tese é Rumo, né, em direção, para dizer que não está acabado, né? É um projeto, é uma proposta de vida comunitária que está aí. Certo. Um belo trabalho e que deve ser lido e discutido, né, sobretudo nos tempos atuais. É um bom assunto, eu até o convido
já estou finalizando aqui, mas eu convido para voltar outras vezes para a gente especialmente falar dessa temática, seja aqui em forma de gravação ou uma forma de live, né? Para a gente falar dessa temática. Sim. Eu agradeço, Padre Gamenilton, a sua presença aqui no meu canal e reforço mais uma vez o convite para voltar aqui outras vezes, né? Para a gente falar não só da sua tese, mas outros assuntos do seu campo de estudo, do seu campo de pesquisa. Mais uma vez lhe agradeço, professor João Aparecido, pela oportunidade de estar trocando algumas ideias, ajudando as pessoas a conhecerem outros pensadores, outros modos de ver a realidade que nos circunda. Espero de ter contribuído e desejo a você também e sua família, a comunidade educacional da qual você faz parte, né? É um professor. Então, desejo também sucesso, desejo tudo de bom, nesse tempo aí de dificuldades, de crise, né, de Covid, de pandemia, que você também, aqueles que estão nos assistindo, possa tirar muito proveito para se tornar pessoas melhores, né? Sair dessa situação como pessoas melhores. Então, muito obrigado pela oportunidade, desejo muito sucesso, muita felicidade, tudo de bom, Deus abençoe muito vocês. Obrigado, padre. E, de igual modo, agradeço a você que nos acompanhou até aqui. E você que ainda, se você esqueceu, deixe agora o like nesse vídeo, fazendo com que o YouTube o recomende para muito mais pessoas. Deixe também comentários, perguntas, inquietações. Deixe aqui no link dos comentários, pois as suas perguntas e comentários poderão gerar o tema de uma próxima discussão. O meu abraço e nos veremos no nosso próximo vídeo.